Bom, pessoal, meu nome é Emanuel. Nós vamos começar aqui nosso curso da Psicologia do Preconceito, tá? Inicialmente eu vou citar algumas situações, alguns exemplos, né, que estão relacionados com o preconceito. Primeiro é o evento de 11 de setembro de 2001, tá? Um evento marcante para a nossa sociedade e que provavelmente você deve ter lembrado exatamente quando você presenciou esse evento, foi noticiado pela TV, exatamente onde você estava, o que você estava fazendo, tá? Porque isso porque esse evento causou um trauma e geralmente algumas situações traumáticas você consegue ah, deter os mínimos detalhes, tá? Aquilo fica marcado ah, nas suas experiências, tá? Esse evento do 11 de setembro e como consequência a guerra do Iraque, promovida pelo governo Bush, fizeram com que aumentasse a discriminação, o preconceito dos americanos em relação aos árabes, aos muçulmanos, tá? Uma outra situação é o tipo físico, tá? Então, para alguns estudos, o excesso de peso, as pessoas com excesso de peso, as gordinhas, elas se casam menos, com menos frequência, elas ganham menos e também elas trabalham em empregos que são menos desejados. Ou seja, aquele emprego que ninguém quer, geralmente são os que as pessoas gordinhas trabalham. Tá? Tudo que eu falar aqui, desses estudos, está lá nas referências, tá? O material de onde eu estou montando o curso. Um outro exemplo é com relação à idade. Né? Os idosos são vistos como frágeis, gentis, tá? São improdutivos, incompetentes, né? Algumas pessoas veem eles assim no mercado de trabalho. O que tem a ver esses três exemplos, né, do 11 de setembro, o excesso de peso e dos idosos? Todos eles, o que está por trás deles é o preconceito, tá? O de 11 de setembro de 2001, da Guerra do Iraque, promoveu um preconceito contra a religião muçulmana e contra os árabes também. Só que não é porque você nasceu no Oriente Médio que você é muçulmano. Você pode ser cristão, pode ser judeu, pode ter outra religião. Tá certo que vai ser a minoria, mas vai ter outra religião. Tá? A questão com preconceito de peso, né? O excesso de peso. Uma pessoa gordinha, ela consegue fazer um relatório no Word do mesmo jeito que uma pessoa magra. Ela também vai trabalhar no Excel, produzir uma apresentação, apresentar um relatório, etc. Tá? E os idosos, às vezes, são mais dedicados, mais interessados do que muitos jovens, porque eles querem se reinserir no mercado de trabalho. Tá? Agora nós vamos ver o que é o conceito de preconceito, né? Para entender melhor. Preconceito a gente pode entender como o julgamento negativo preconcebido de um grupo e de seus membros individuais. Ou seja, você julga a partir de uma ideia que você possui, tá? Então, usando os três exemplos lá, foram julgamentos preconcebidos. E você vê um muçulmano, né, e achar que ele vai fazer um atentado terrorista, ver um idoso e acusar ele de ser improdutivo, tá? Ver um gordinho e discriminá-lo. Não são julgamentos que são feitos através de crenças pré-concebidas que todos nós temos, a gente vai ver sobre isso mais na frente, tá? E isso é sempre feito em relação a um grupo de pessoas ou a uma pessoa individual, tá? O preconceito ele é antigo. Alguns relatos dizem que os romanos
eles tinham discriminação, preconceito com os povos que eles conquistavam, tá? E uma outra característica é que o preconceito também pode produzir guerras e mortes, né? A gente tem um exemplo do nazismo, né? Os judeus foram mortos lá pelos nazistas. Nos estudos do preconceito, nós temos estudos que foram realizados até o século XIX. Esses estudos somente procuravam provar a inferioridade dos negros, tá? Dos habitantes lá da África. Eles diziam que o atraso ao qual estavam submetidos os negros na África eram por causa da sua incapacidade e deficiência intelectual, tá? Muitos desses estudos vieram influenciar cientistas que foram lidos depois lá por Adolf Hitler, tá? Então, esses estudos diziam que tinham raças superiores às outras. E isso influenciou, isso é uma das bases do nazismo, tá? A partir de 1930, com a evolução da ciência, os estudos foram demonstrando que não existe uma raça superior à outra. O que existe é a raça do ser humano. Então, se ele for africano, brasileiro, americano, etc., ele vai ser o ser humano, tá? Vai se desenvolver, claro, com suas peculiaridades da sua região, mas vai ter o mesmo potencial de desenvolvimento. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa questão como eram tratados os negros, né? Foram criados até zoológicos humanos, né? Onde pessoas oriundas da África eram expostas como animais, né? Para provar que o branco era superior ao negro. Aqui está um link de um documentário no YouTube, vocês podem assistir, tá? É legendado em espanhol e vai explicar esse fenômeno aqui dos zoológicos humanos, para vocês entenderem esses estudos que eram feitos que queriam provar a inferioridade dos negros, tá? Só reforçando, hoje não existe apenas uma raça, que é o ser humano, não existe raça superior nem raça inferior, tá? Todos somos iguais. Na próxima aula nós continuamos, pessoal.